tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Aleluia. Somos o barro. O profeta usa dessa expressão quando ele se depara com o Deus irado. Nós vemos no contexto do capítulo 64 a preocupação do profeta quanto às iniquidades do povo de Deus. E ele, então, ele não tem outra saída a não ser confessar os pecados, reconhecer a insignificância do ser humano, e então ele usa essa expressão para exaltar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Deus é o oleiro e continua sempre sendo oleiro, mas nós somos o barro, e sem Deus seremos sempre barro, nunca chegaremos a ser um utensílio útil nas mãos de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. Deus é sempre Deus, Ele não muda a sua condição, e nós, humanos, sem Deus continuaremos sendo apenas uma criatura, sem o Espírito Santo, sem a glória de Deus na nossa vida. Sem acontecer o trabalho do oleiro na nossa vida, o nosso caráter não é moldado. O nosso caráter só assume a semelhança de Cristo quando nós permitimos que Deus faça a sua obra na nossa vida, o oleiro sobrenatural. Ele afirma, somos o barro. Barro é algo raro? Barro é algo precioso? Não. O barro não é nada precioso. Inclusive, do ponto de vista da grande maioria das pessoas, é algo imprestável. É algo a ser pisoteado pelos animais. É algo que, inclusive, causa nojo para a grande maioria das pessoas. As pessoas detestam barro nos seus sapatos, na sua roupa. O barro, de uma maneira geral, não tem valor nenhum. Nós vemos que o ser humano é feito do pó e ao pó voltará. Mas por que então tanta vaidade no ser humano, tanta soberba, tanta mania de grandeza? Qual é a nossa glória? O barro, por acaso, algum dia chegará a ser metal precioso? Nunca. Mas nas mãos do oleiro poderá chegar a ser um vaso útil, um vaso precioso, e até bordado a ouro, mas nunca será de ouro, continuará sendo um vaso de barro. Esta reflexão do profeta mostra a nossa realidade, que sem Deus nada somos. Sem Deus não temos utilidade alguma. Interessante que Deus coloca os seus sonhos nesses vasos frágeis, que somos nós, os crentes. Deus guarda sonhos lindos, sonhos maravilhosos. Deus reserva para nós, estes vasos, os seus planos para executar a sua vontade, para participar com Ele no governo do seu reino. E nós somos barro. Mas nós precisamos reconhecer o poder de transformação que há nas mãos do oleiro, nas mãos do Criador. As mãos do oleiro são muito sensíveis. Elas têm um tato muito apurado. E qualquer coisinha diferente que haja no barro, ele percebe e vai tratando para ficar um vaso sem nenhum defeito. Assim é Deus conosco. Ele cuida para que sejamos vasos perfeitos. Mas só
se nós permitirmos que sejamos transformados pelas mãos do Criador, pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. E assim, o vaso bem trabalhado pela mão do oleiro, ele cria resistência. Nós, quando permitimos que Deus trabalhe na nossa vida, como vasos na mão do oleiro, nós criamos resistência. Nós guerreamos no dia a dia contra as forças do mal e ninguém quebra a nossa vida. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos reveste de força, de glória e de poder para ser manifesta a sua glória, para ser manifesto o reino de Deus. Quando o barro é ruim, o barro sofre. O oleiro quebra outra vez, e ele busca a perfeição e muitas vezes não consegue, até que ele joga o barro na lama de volta, para ser pisoteado, para ser quebrado, e quem sabe numa outra oportunidade aproveitar aquele barro. O barro, para ele se transformar num vaso lindo e útil, ele não pode resistir à autoridade do oleiro. Assim deve ser o crente. Nós não podemos resistir à autoridade de Deus, senão não somos moldados. Nós devemos ter prazer em sermos moldados pelas mãos do Criador, do nosso oleiro sobrenatural. Pai, Tu és o nosso oleiro. Isso é tremendo. Quando eu digo assim para Deus, Tu és o meu oleiro, eu estou dizendo, é você mesmo, Deus, é o Senhor. Você que é o meu Criador. É você mesmo que eu quero que transforme a minha vida, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Repetindo o versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Glórias a Deus. Um vaso, ao ser modelado, se ele pudesse falar, ele daria uns gritinhos de dor durante a modelagem. Porque a modelagem não é a vontade do barro que acontece, é a vontade do oleiro. É isto que nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção na vontade de Deus e não na nossa vontade. O oleiro terreno, ele rapidamente faz um vaso perfeito. Mas o nosso oleiro celestial, ele é muito mais cuidadoso. Ele modela a nossa vida ao longo da nossa existência. Só vai parar essa modelagem quando pararmos de respirar. É um processo longo. É o processo da salvação. É o processo da santificação. É o processo de crescimento na fé. É o processo que nos dá autoridade como crentes, como embaixadores de Cristo aqui na terra. E assim nós estaremos vivendo uma vida perfeita para estarmos eternamente com Deus no céu. Mas nós precisamos fazer como diz Tiago, sujeitai-vos a Deus. Nós precisamos estar sujeitos. Se o barro se rebelasse, nunca sairia um vaso que prestasse. O ser humano que se rebela, nunca sai um crente do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico. Se sair um crente rebelde, vai ser um falso crente. Então nós precisamos permitir a modelagem que Deus tem para oferecer como mudança da nossa vida, do nosso caráter, do nosso ser por completo. O nosso oleiro não aceita imperfeições. Não tem como alguém dizer eu sou crente e esse crente não viver a perfeição do reino de Deus, não viver a perfeição do poder do Espírito Santo na sua vida. O nosso oleiro não aceita imperfeições. Ele não faz um vaso torto, ele faz um vaso formoso, para estar sempre cheio, transbordante, resistente, resiste aos impactos da vida, resiste às lutas do dia a dia. Mas nós precisamos nos sujeitarmos. Aí acontece aquela novidade de vida
Quem aceita essa perfeição criativa de Deus na sua vida, anda em novidade de vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é recriado. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por que então andar nas coisas antigas? Por que andar nas coisas destruidoras, nas coisas que matam? Se nós temos a recriação de Deus em Cristo Jesus, se nós temos novidade de vida, novidade sobre novidade, por que ficar nas coisas velhas? Você liga o televisor para ver notícias porque quer saber das novidades. Mas normalmente no televisor não tem novidade que preste. Mas Deus tem novidades excelentes para nós, a todo dia, a toda hora. Mas nós precisamos buscar na leitura da Bíblia, buscar na comunhão santa, buscar na oração, na reflexão, buscar de todas as maneiras. Tanto que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. O salmista diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós precisamos então buscar esta novidade de vida, desejar ardentemente esta novidade de vida, e assim seremos crentes bem-sucedidos. Quem somos nós? Somos o barro sensível, que aceita a oportunidade do oleiro transformá-lo num vaso de bênção, num vaso útil. Se nós desejamos ser vasos úteis e transbordantes do poder do Espírito Santo, precisamos tomar uma atitude, uma decisão determinante. Precisamos deixar de lado toda a rebeldia, deixar de lado toda a imundície, toda a sujeira do mundo, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é da velha criatura. Precisamos largar tudo de lado e nos sujeitarmos às mãos do Deus vivo, do Deus criador, do Deus que recria, do Deus que transforma, do Deus que tudo pode transformar. Aí nós seremos felizes, seremos abençoados e abençoadores. Mas precisa haver sujeição para que haja transformação. Deus não invade. Deus não toma as pessoas na marra. Ele espera que aceitemos, nos sujeitemos à sua obra modeladora, à sua obra transformadora. Glórias a Deus. Você quer ser um vaso novo de fato? Então prepare-se. Aquilo que não agrada a Deus vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar e vai refazer. Mas, mesmo doendo, será só alegria, porque Deus quebra com amor. Deus quebra por amor. E Ele faz tudo aquilo que já está preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Predestinados à salvação do próprio Deus em Cristo Jesus. Todos nós somos, mas precisamos estar sujeitos à obra transformadora de Deus em nossa vida. Assim seremos felizes, senão é só infelicidade. Eu observo as pessoas, eu tenho visto muitas pessoas infelizes, muitas pessoas gritando, se não gritando com a boca, mas gritando com a sua alma, com a sua expressão física, com a sua expressão corporal. Eu posso sentir esses gritos. Isso é terrível. Se eu percebo isso, imagina Deus, que deu o seu Filho para nos libertar deste tipo de escravidão. Então nós precisamos ter consciência deste grande amor de Deus que quer transformar a nossa vida e aproveitar esta oportunidade. Aproveitar agora, não depois, não quando for mais velho, não noutra hora. Agora é a hora de aproveitarmos esta oportunidade. Somos o barro e o Senhor transforma. Amém, igreja? Glórias a Deus. Recebam uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus conosco, o Senhor é o nosso oleiro sobrenatural. O Senhor pega a nossa vida inútil, a nossa vida imperfeita, a nossa vida cheia de coisas imundas e transforma. Transforma para a tua glória, para a nossa alegria, Senhor. Querido Deus, que cada um, ouvinte dessa tua palavra, queira sujeitar-se
a tua obra transformadora. Cada um queira ser recriado pelas tuas mãos no poder do Espírito Santo. Cada um queira viver a obra redentora do Senhor Jesus na sua vida pessoal e queira andar em novidade de vida, para a glória do teu nome, para a alegria de cada família. Em nome de Jesus. Amém. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu.